verificando o número legal de vereadores, com a presença de todos, invocando a proteção de Deus, desejando um bom trabalho a todos, declaro aberta esta 26ª sessão ordinária de 2015. Peço ao secretário que faça a leitura da ata da 25ª sessão ordinária de 2015. Ata da 25ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da sexta legislatura, em 3 de 8 de 2015. Aos 3 dias do mês de agosto do ano de 2015, às 19 horas, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Vereadores de Novo Machado, Rio Grande do Sul, situado na rua Tuparendi, número 111, com a presença dos vereadores Antônio Luiz Savella, Arcélio Gulevich, Auri José Filt, Claudimir Tenório, Irineu Adir Bubans, Ivares Manioto, Neucida Spielmann, Luiz Carlos Fener-Klaus e Rogério Silbermann, sob a presidência do vereador Luiz Carlos Fener-Klaus. Constatada a existência de quórum, o presidente invocou a proteção de Deus e declarou abertos os trabalhos. Do pequeno expediente, o presidente pediu ao secretário para fazer a leitura da ata da 24ª sessão ordinária de 2015. Após a leitura, o presidente colocou a ata em discussão. Não havendo discussão, colocou a mesma em votação, a qual foi aprovada por todos os vereadores presentes. Logo passou a sessão para o expediente do dia. Ofício número 135/2015, datado em 27 de julho de 2015, o qual retifica o projeto de lei número 1389/2015, de 26 de junho de 2015. Indicação número 47/2015, de autoria do vereador Luiz Carlos Fener-Klaus. Logo encaminhou a sessão para o grande expediente. Se pronunciaram os vereadores Antônio Luiz Savella e Luiz Carlos Fener-Klaus. E suspenderam o uso da palavra os vereadores Auri José Filt, Rogério Silbermann, Claudimir Tenório, Ivares Manioto, Arcélio Gulevich, Irineu Adir Bubans e Neucida Spielmann. E logo o senhor presidente encaminhou a sessão para a ordem do dia. O secretário informou que há 2 pedidos de informações para serem votados e um requerimento para ser votado. Logo o secretário fez a leitura do pedido de informações número 15/2015, datado em 29 de julho de 2015, solicitando informações sobre qual a situação da contratação do financiamento autorizado pela Lei nº 1290/2014, datado em 21 de agosto de 2014. Logo após colocou em discussão. Manifestou-se sobre o pedido de informações número 15/2015 o vereador Luiz Carlos Fener-Klaus. Após colocou em votação, o qual foi aprovado por todos os vereadores presentes. Dando continuidade, o secretário fez a leitura do pedido de informações número 16/2015, datado em 29 de julho de 2015, solicitando a relação de todos os funcionários da Prefeitura Municipal de Novo Machado. Logo após colocou em discussão. Não havendo discussão, colocou em votação, o qual foi aprovado por todos os vereadores presentes. Dando continuidade, o secretário fez a leitura do requerimento número 3/2015, datado em 31 de julho de 2015, o qual convoca o diretor de Desporto, Recreação e Lazer do município de Novo Machado, o senhor Gelson Feller. Logo após colocou em discussão. Não havendo discussão, colocou em votação, o qual foi aprovado por todos os vereadores presentes. Dando continuidade, o senhor presidente encaminhou a sessão para as considerações finais. E se pronunciaram os vereadores Rogério Silbermann, Claudimir Tenório, Ivares Manioto, Arcélio Gulevich, Irineu Adir Bubans, Antônio Luiz Savella e Luiz Carlos Fener-Klaus. E suspenderam o uso da palavra os vereadores Auri José Filt e Neucida Spielmann. E não havendo mais matérias para serem apreciadas, o presidente agradeceu a proteção de Deus e encerrou os trabalhos. Do que eu, Auri José Filt, primeiro secretário da mesa diretora, determinei foi lavrada a presente ato, que após lida e aprovada será assinado por mim e pelo senhor presidente. Coloco a ata da 25ª sessão ordinária de 2015 em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. O vereador que estiver favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se coloca em pé. Portanto, está aprovada por todos os vereadores presentes. Peço ao secretário que apresente o expediente do dia. Ofício 141/2015, Novo Machado, Rio Grande do Sul, 4 de agosto de 2015. Senhor Presidente, na oportunidade em que cordialmente cumprimentamos Vossa Senhoria, vimos através deste encaminhar para a apreciação e posterior aprovação desta Casa Legislativa o projeto de lei número 1393/2015. Solicitamos a aprovação do mesmo em regime de urgência urgentíssima, tendo em vista as necessidades e prioridades. Sem mais para o momento, subscrevemos-nos. Atenciosamente, Ayrton José Moraes, Prefeito Municipal. Ofício número 152/2015, Novo Machado, Rio Grande do Sul, 10 de agosto de 2015.
Senhor Presidente, na oportunidade em que cordialmente cumprimentamos Vossa Senhoria, vimos através deste convidar Vossa Senhoria para participar da cerimônia de entrega das 20 unidades habitacionais no distrito de Vila Pratos, que realizará-se no próximo dia 14 de agosto, às 14h30 no Salão da Comunidade Católica de Vila Pratos. Da mesma forma, estendemos o convite para todos os vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de Novo Machado. Sem mais para o momento, subscrevemos atenciosamente Ayrton José Moraes, Prefeito Municipal. Indicação número 48/2015. Neucinda Spielmann, vereadora integrante da bancada do PP, Partido Progressista. Com assento regimental nesta Casa Legislativa, vem através deste, muito respeitosamente, ante a presença do senhor Prefeito Municipal, indicar que seja feita a recuperação da estrada que dá acesso à propriedade do senhor Valdir Ernst, com a colocação de cascalho no distrito de Vila Pratos. Justifica-se o pedido em virtude que a entrada encontra-se em precárias condições de conservação, dificultando o acesso dos caminhões de suínos e de rações, principalmente nos dias de chuva. Cabe ressaltar que o senhor Valdir Ernst possui chiqueirão e produz em média 1.600 suínos por lote. Pede-se que a referida indicação seja levada em consideração e seja prestado serviço na maior brevidade possível. Neucinda Spielmann, vereadora do PP. Secretaria da Câmara de Vereadores, em 7 de agosto de 2015. Encaminha a sessão para o grande expediente. Está com a palavra o vereador Antônio Luiz Savella. Cumprimento o senhor presidente, colegas vereador Neucinda, o público se faz presente. Dizer da nossa alegria, senhor presidente, de receber o nosso ofício e o pedido de informação sobre as emendas parlamentares. E eu fico feliz porque 2014, no Ministério da Saúde, equipamentos ou materiais permanentes, o deputado Jerônimo, R$100 mil, valor, situação favorável, significa, eu há poucos dias estava frustrado que não viria, mas é um documento que vem do Executivo dizendo que a situação é favorável quanto ao pagamento. Agora, para dizer que nós buscamos, tentamos fazer aquilo que nós achávamos bom para o nosso município. Da mesma forma, quando fizemos o pedido junto ao deputado Luiz Carlos Reisen, também, que ela é 2014, também, que é a restauração e pavimentação da Rua Independência, emenda individual do deputado Luiz Carlos Reisen, 256 o valor global. A proposta cadastrada e a emenda não priorizada pelo parlamentar. Quer dizer que nós buscamos, tentamos, mas não foi priorizada pelo parlamentar. Vejam bem, fez aí quase 500 votos e não o priorizou. Mas era uma tentativa nossa, Rogério, de fazer algo para o nosso município. Infelizmente, não conseguimos porque ele não priorizou. Também, em 2009, tinha, eu acredito que por isso que ele não o mandou para nós, porque em 2009, uma emenda individual também do deputado Luiz Carlos Reisen, que era do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é apoio ao projeto de desenvolvimento rural, construção da agroindústria em esquina Barra Funda, R$100 mil. Esse valor vem ao caixa do município, só que foi devolução do valor, foi devolvido esses R$100 mil. Também, os R$100 mil que vem do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, aquisição de equipamentos, que eram estrutores de grãos, 2 transterificadora de biodiesel, 2 tanques e assim por diante, e a instalação para a agroindústria também R$100 mil, também foi devolvido ao caixa da União. Aí não era culpa de nós, vereadores, Neucinda. Esse recurso veio a essa casa, mas foi devolvido pelo Executivo. Então, a gente fica feliz em momentos quando vem o valor e triste quando um parlamentar acha que não é viável para o município. Mas ficamos felizes por isso, Neucinda, porque os R$100 mil do deputado Jerônimo está em situação favorável, que é na área da saúde, Rogério, que era para equipamentos, para o posto. Acreditamos que até lá, a gente sabe da situação hoje do país, do estado do país, está complicado, do estado também muito complicado, mas a gente crê
que os deputados, e nós vamos continuar pedindo para que os deputados tragam a nós, em respeito àqueles eleitores que o votaram para eles, que façam algo para o nosso município. Sabemos das dificuldades na área de infraestrutura do nosso município, precisamos melhorar a questão asfáltica do município. Existe a tentativa do Executivo com esses investimentos, que vamos pagar o juro, mas vai ser investido. Acreditamos que vai até então ser algo feito na questão de pavimentação asfáltica. Então ficamos felizes também, Nilcindo. Mas temos aí sempre para fazer com que as coisas tentam melhorar. Não é do quanto pior, melhor, como a gente ouve falar o Executivo, quando diz que a oposição só diz que quanto pior, melhor. Não, nós não queremos o pior para o nosso município. Para ver, então, para as pessoas entender que nós fizemos a nossa parte, tentamos buscar emendas parlamentares. Muitas vezes somos frustrados, e assim eu acredito que todos nós, vereadores, fizemos isso. Mas é o dever nosso de buscar e buscar e buscar. Agora, vir, até então, não é culpa nossa se ela não chega. Também temos hoje um projeto que cria um cargo de assistente social no quadro de cargos de provimento efetivo do Poder Executivo, que trata da Lei Municipal de número 357, de 13 de junho de 2002 ainda. E me preocupa também, porque nós sabemos que a União está quebrada, o Estado quebrado, e nós vemos aqui que se cria mais um cargo, assistente social. E ouvindo antes, até conversando com o Rogério, e a gente já sabe-se que municípios como Tucunduva, existe 2 assistentes sociais, 20 horas cada uma. Maurício, uma, né, Rogério? 40 horas. Tchê, será que o nosso município precisaria 2 assistentes sociais? Era um pedido que a gente fazeria entre nós, vereadores, que nós analisássemos com carinho, porque muitas vezes a gente votando o contrário é castigado, mas muitas vezes votar naquilo que realmente faz com que dá economicidade ao município faz bem. Lá no futuro nós vamos poder dizer valeu a pena. Então fica aqui um pedido que todos os vereadores analisem com carinho e vejam bem se isso não vai nos trazer um custo alto no futuro, porque sabemos da situação, União, Estado e município. Sabemos da situação de N municípios da região nossa aí que estão com a situação crítica. E nós hoje temos um superávit aí de 300, um pouco mais de 500, né? É muito bom para nós, mas se nós continuarmos a questão de contratações ou criando cargo, ou quer dizer que até então criar cargo não significa aqui que seria contratado, né, Rogério? Mas com certeza nós já temos outro projeto que já é uma contratação. Então vejam bem, é preocupante e assim vai. Aí não temos dinheiro, não temos recursos para melhorar a situação da infraestrutura, por exemplo, com recurso próprio. Porque nós estamos, eu acredito, é uma visão, um pensamento desse vereador que nós estamos inchando a máquina pública e nos preocupa a nível de futuro. Então, que nós pensamos com carinho, senhor presidente, analisássemos aí e ver se realmente há necessidade ou não. No meu ponto de vista, eu acredito que esse projeto, ele não poderia entrar nessa casa nesse período de crise que está acontecendo a nível de país, estado e município. Eu acharia que deveria vir mais lá na frente, quando as coisas mais, a poeira baixasse, que as coisas melhorassem. Então fica aqui, eu peço a todos os vereadores que reflitam bastante sobre esse projeto. Senhor presidente. Agradeço as colocações do vereador Antônio Luiz e repasso a palavra à vereadora Nelcinda Spillman. Cumprimento, senhor presidente, caros colegas, público que se faz presente, sejam bem-vindos sempre a esta casa para acompanhar os nossos trabalhos. Quero falar um pouquinho da minha indicação. Me procuraram hoje à tarde, semana passada, o pessoal para pedir reforma numa estrada. Porque a estrada deles não tem mais condições de receber caminhão, o caminhão da ração não pode mais entrar, eles vendem em torno de 1.600 cabeças suíno por lote, e eles estão precisando urgentemente desse serviço.
Eles já se inscreveram, já foram seguir a ordem que era para se inscrever, já foram pedir, foram na subprefeitura em Vila Pratos, vieram aqui na prefeitura de Novo Machado, foram na Obras pedir e até hoje ninguém solucionou. Tem valetas enormes, quando chove o caminhão atola, quando é seco o caminhão não consegue sair porque corre o risco de capotar. Então, assim, é um pedido que eles fazem, são criadores de porcos. Nós, há pouco tempo, votamos incentivo a criadores de porcos, dar assistência, fornecer tudo o que eles precisavam. Onde é que está este trabalho? Por que esse trabalho não é realizado em todos os criadores de suíno? Por que estão sendo escolhidos alguns e outros não? Tem gente que tem o serviço feito a cada semana e eles estão pedindo e pedindo, já é a terceira carga que estão entregando e as estradas não são feitas. É um povo que precisa, eles trabalham, são 2 famílias que vivem disso ali e eles estão precisando urgentemente dessas estradas. Passar uma máquina e botar um pouco de cascalho também, porque só a máquina não resolve tamanho o buraco que tem nas estradas deles. Eram essas minhas colocações para hoje. Agradeço as colocações da vereadora Nelcinda e repasso a palavra ao vereador Irineu Adir Bubans. Suspendo o uso da palavra. Está suspenso o uso da palavra do vereador Irineu. Repassa a palavra ao vereador Arcélio Guxlewski. Suspendo o uso da minha palavra. Está suspenso o uso da palavra do vereador Arcélio. Está com a palavra o vereador Ivar Esmanioto. Cumprimento o senhor presidente, secretários, colegas vereadores, público que acompanha os nossos trabalhos, sejam todos bem-vindos. Dizer hoje da alegria de ver mais uma obra sendo iniciada do município, passando na 5 Estrada, na entrada da Vila Pratos, a terraplanagem do tão sonhado abatedouro municipal. Estamos felizes por que em breve estaremos saindo da clandestinidade, ou dando oportunidade de quem quiser trabalhar legalzinho dentro da lei com o abatedouro municipal. Confesso que é um sonho, falando até com os mercados, os donos dos mercados de pratos, eles sentem muito a falta disso, que tem que ou trabalha legal trazendo de fora, ou faz na clandestinidade, na surdina, cuidando para nunca bater uma fiscalização em seu estabelecimento ou nas estradas que a gente transita. Também dizer que estamos felizes com o convite feito para a entrega das unidades habitacionais. Também uma obra muito aguardada, muito esperada, uma dificuldade para fazer a entrega, para concluir as obras. Todos nós somos sabedores que muitas vezes nós temos com as licitações a dificuldade de encontrar uma empresa que dá um andamento rápido nas obras. Estamos felizes também por aqui na obra do posto de saúde novo. Agora me parece que está andando bem, é uma empresa que toca a obra com vontade mesmo, com todas as condições de entregar dentro do prazo estipulado. Dizer também que fico feliz ouvindo as indicações dos meus colegas vereadores. Estou dizendo aqui que também sou favorável, conheço a realidade daquela família e também quero dizer que, na medida do possível, a administração está tentando fazer com que todas as propriedades sejam atendidas. Há poucos dias aqui uma indicação do colega presidente, já na mesma semana tive o prazer de saber que foi executado o pedido. Teve outras indicações de melhoria na caixa d'água da Vila Pratos, está em andamento, não sei se já está executada, mas está em andamento. Eu fico muito feliz de ver a administração procurando atender aos anseios da comunidade e também os anseios dos vereadores. Confesso que muitas vezes a dificuldade é grande. Hoje mesmo, ainda depois de 15 dias de sol quase, atolando os tratores nas lavouras, a dificuldade é muito grande de sair das cascalheiras. Mas também sou testemunha do quanto estão trabalhando.
dizer aqui também que a hora das emendas é agora, meus amigos e meus colegas. Estou feliz por nós estar dando o pontapé inicial do abatedouro, uma emenda do Marco Maia, mais de R$200 mil, chegando a quase 300 como contrapartida. Os carretões que estão aí por ser distribuído do Bom Gás. Fico feliz por ter feito campanha para o Bom Gás e ele sempre se preocupa muito com os agricultores de pequeno porte. E só não foram entregues ainda porque nós queremos dar, a administração quer dar uma mexida nas associações. Tem associações que estão devagar, quase parando, tem outras bem montadinhas, trabalhando com todo vapor, e a administração quer um pouco mais de compromisso com atas do sistema que estão trabalhando. Eu acho interessante. Nós, vereadores que somos fiscalizadores, temos que apoiar estas reuniões, estas vindas das atas aqui para ver como estão estes grupos. 10 grupos montados. Isso quer dizer que bem em breve estaremos entregando o trator para essas associações. Nós já temos hoje 3 tratores no parque de máquinas que logo nós poderemos entregar trator a estas associações. E se bem administradas, é uma mão na roda para os pequenos agricultores. Dizer que estou muito feliz, escutei o meu colega Savela falando das emendas, que bom que está vindo emenda aí. O sonho é que a gente conseguisse de todos os deputados que fazem voto no município. Mas nós também somos sabedores que tem coisas que não aconteceram, não por vontade da administração. Por causa que uma associação que tinha se deteriorou. Nós temos membros aqui que assinaram o final de uma associação. Nós temos também que ter a noção de que não adianta trazer uma emenda por trazer. Eu escutei falar em biodiesel, isso é fora da nossa realidade. O soja R$ 72, R$ 69, R$ 70. Ninguém moe soja em pequeno porte para fazer biodiesel. Nós temos que ser grande o suficiente para hoje buscar emenda em cima de asfalto, essas coisas que é extremamente necessário em Novo Machado. Estou muito feliz com que todos nós, vereadores, líderes das bancadas, procuramos buscar essas emendas a nível nacional. Os deputados federais que fizeram voto em Novo Machado têm mais que a obrigação de nos ajudar, independente de partido. Porque ninguém sabe quem vai ser o prefeito, quem vai tocar esse município logo aí na frente. Nós temos que ter essa visão de município, esta visão de ver um município pujante, crescendo a passos largos. E nós, políticos, e os meus amigos que estão aqui presentes, tem que estar por dentro da situação do país, do município, do estado, até que é assim. Na base da emenda, nós não podemos sonhar com muito investimento com recurso próprio do município. As coisas acontecem se os deputados, que cada um tem o poder na mão de mais de 15 milhões de reais, de nos mandar algo, 100 mil reais para nós fazer algo, nós estaremos patinando e sempre correndo atrás de coisinhas miúdas. O orçamento do município, nós todos somos sabedores, não se tem R$ 1 milhão, um exemplo, para fazer a recapagem do nosso asfalto. Mas estamos felizes de que as coisas estão por acontecer. Na política, no trabalho público, existe muita burocracia. Faz dias já que a gente fez a aprovação dos projetos aqui de busca de 700 mil reais junto ao Badesul, e as coisas emperra, cada dia manda-se projeto e volta. É uma dificuldade, mas todos nós somos grandes bastante para ter a certeza de que isso vai acontecer, porque também não é de graça, nós teremos que pagar. Mas eu estou feliz por ter esta aquisição, por nós sermos contemplados e poder fazer com que estes munícipes, principalmente aqui da sede, que transitam no seu dia a dia. Nós que vemos do interior não é tanto, mas eu imagino quem mora nessas ruas aqui, a dificuldade que tem. Senhor presidente, se essas minhas considerações por hoje. Agradeço as colocações do vereador Ivar e repassa a palavra ao vereador Claudio Mir Tenório. Suspendo o uso da palavra.
Está suspenso o uso da palavra do vereador Claudimir. Está com a palavra o vereador Rogério Silbermann. Boa noite a todos, saúdo ao senhor presidente, aos ilustres colegas vereadores e vereadora, ao secretário, funcionários da Câmara e ao público que se faz presente acompanhando os nossos trabalhos no dia de hoje. E gostaria de abordar o tema que diz respeito ao projeto de lei a ser apreciado hoje, que é o de número 1389. O projeto de lei 1389, ele é o primeiro de um bloco de projetos enviado pelo Executivo Municipal, que tem por objetivo mudar a estrutura da assistência social, mudando inclusive o status de diretoria, se vierem a ser aprovados os projetos, talvez a assistência social passe a configurar uma secretaria, e, por conseguinte, teremos também novos cargos dentro da assistência social. Hoje, como disse, votaremos o primeiro projeto, que é o de número 1389, e este projeto ele cria mais um cargo no quadro da Prefeitura. Hoje nós temos no quadro um cargo de assistente social 40 horas. Em aprovando este projeto, nós passaremos a contar com a possibilidade de termos 2 ou 2 assistentes sociais. Frente a esse bloco de projetos, há algumas coisas que nós, enquanto vereadores, temos que esclarecer. Em primeiro lugar, qual a estrutura atual da assistência social no nosso município? Segundo lugar, se viermos a aprovar as mudanças parcial ou totalmente, com que estrutura passaremos a contar? Em terceiro, o que justificaria a ampliação dos quadros na assistência social? E o quarto, não menos importante, qual a estrutura da assistência social nos municípios vizinhos? Então, com relação à primeira questão, qual a estrutura atual? Nós sabemos que hoje na assistência social é uma diretoria que existe dentro da Secretaria de Saúde, a Secretaria é Saúde e Assistência Social, que conta com um diretor, que é o senhor Adenir Boelter, uma assistente social 40 horas, que é a senhora Fernanda Morari, um funcionário de nível médio, que é o agente administrativo auxiliar no setor de Bolsa Família, que é o senhor Anderson Kitlaus, e um motorista 40 horas, que é o senhor Cláudio Miranda. Portanto, hoje nós contamos com 4 funcionários no quadro da assistência social. Se nós viermos a aprovar, não este projeto que votamos hoje, mas o bloco de projetos, nós passaremos a ter 2 profissionais de nível superior 40 horas, que podem ser 2 assistentes sociais ou uma assistente social mais uma psicóloga, 2 profissionais de nível médio, hoje nós temos um profissional, e um coordenador que também tem que ser de nível superior, e que pode, a critério do prefeito ou da prefeita, ser o próprio secretário, pode, mas não necessariamente será, além do motorista. No que diz respeito a o que justifica a ampliação da secretaria e criação de novos quadros. Na justificativa dos projetos, o que nós podemos depreender e buscando por informações é que existiria a necessidade de se criar uma Secretaria de Assistência Social, porque se nós não o fizermos em um prazo a ser definido, nós viremos a deixar de receber algumas verbas da esfera estadual em razão de não contarmos com a Secretaria. Agora, responsavelmente, há vários raciocínios que nós, enquanto Casa Legislativa, temos que fazer. Em primeiro lugar, se nós viermos a aprovar o conjunto, será que essas verbas que nós vamos deixar de receber, do ponto de vista custo-benefício, bancam o salário? Ou melhor, se nós criarmos essa estrutura, nós vamos bancar o salário de todos esses funcionários extra com
esse recurso que nós já estamos recebendo. Em segundo lugar, esse raciocínio matemático por si só não é suficiente. Nós temos que lembrar que nós temos o funcionalismo público municipal e, ao aprovarmos novos cargos, nós vamos inchar a folha, independentemente de onde vierem os recursos, nós passaremos, do ponto de vista proporcional, a ter um número maior de funcionários e, portanto, uma folha maior. No que diz respeito a qual a estrutura da assistência social nos municípios vizinhos. Então, nós fizemos uma solicitação para os funcionários, aqui para o Lucas e para o Júnior, e eles foram absolutamente adequados, muito atenciosos, e foram buscar a estrutura dos municípios vizinhos. E hoje, é importante que todos saibamos, em 3 municípios da nossa vizinhança. Porto Mauá, que é um município menor do que o nosso, conta com um diretor e uma assistente social 40 horas, sendo que lá não há secretaria, há diretoria de assistência social. Maurício Cardoso, há uma assistente social 40 horas, 2 psicólogas, nós também contamos com 2 psicólogas 20 horas, mas que não fazem parte do quadro da assistência, e sim da saúde, embora prestem serviços de assistência. E também não há secretaria, mas diretoria de assistência social. Tucunduva, 2 assistentes sociais 20 horas, nós temos uma 40, e uma psicóloga 40 horas, e lá também não tem secretaria, e sim apenas um diretor, uma diretoria de assistência social. Bom, dito isso, todos nós podemos perceber que a estrutura dos municípios vizinhos é similar à nossa estrutura atual. E a informação que conseguimos obter até este momento é que 2 dos 3 municípios não sabem nos dizer absolutamente nada, ou não estão informados com relação a eventual perda de recurso. E um deles diz que é possível que haja perda de recurso, entretanto, isso só irá acontecer a partir de 2018, se vier a acontecer. O Júnior e o Lucas, muito competentes que são, foram buscar informações em outras fontes, junto a setores do Ministério relativo à assistência social, que lida com Bolsa Família. E fizeram um pedido de informações, e essas informações deverão vir ao longo da próxima semana. Portanto, saberemos do Ministério se de fato há o risco de deixarmos de receber verbas ou não, e com isso poderemos votar o restante dos projetos com mais conhecimento de causa. Dito isso, quero dizer que, com relação especificamente ao projeto que estamos votando hoje, que é o de número 1389, julgo, essa é uma opinião pessoal, que sabemos o suficiente no sentido de que eu vote contrariamente. Sei o suficiente, não sabemos. Todos sabemos, mas o que eu quero, me refiro ao meu voto. Agora, para mim é muito importante que todos entendam que este não é um voto contra o Executivo. O projeto, ele parte do Executivo. E é bem provável até que, provável e possível, que de fato haja necessidade de nós virmos a ampliar a assistência social e, quem sabe, vir a criar a secretaria e não só a diretoria. Mas, pelo que se sabe até o momento, nós estaremos sendo o primeiro município da região a fazer esta mudança, sem ter a convicção, neste momento, de que há necessidade. E se houver a necessidade, teremos tempo hábil no futuro de mudarmos o nosso voto. Em reprovando esse projeto hoje, o projeto poderá voltar no ano que vem, e se de fato o prazo é 2018, se é que existe, não haverá problema nenhum em aprová-lo até então. Dito isso, manifesto, para deixar bem claro, que votarei contrariamente e que este não é um voto contra o Executivo, mas é um voto a favor do bom senso, e não que o Executivo não tenha bom senso. Nenhum de nós sabe tudo, né? Então, na verdade, o que nós temos aqui é um conjunto de saberes. Talvez o Executivo saiba de alguma coisa que nós até esse momento não sabemos, mas
temos tempo hábil, como eu disse, para corrigir, se for o caso. Preocupado, portanto, com a questão da folha de pagamento e representando Um minuto, também, senhor vereador. muito obrigado, representando também os funcionários públicos do município, não há necessidade, representando também os funcionários públicos do município, a meu juízo, neste momento, o voto negativo é o mais adequado. Agradeço o tempo, muito obrigado. Agradeço as colocações do vereador Rogério e repasso a palavra ao vereador Auri José Filta. Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores, a vereadora Nelcinda, do modo muito especial o público que nos honra com a sua presença. Também eu quero dar um parabéns pela passagem do Dia dos Pais, um dia que é importante a todos nós, aquele que tem o seu pai junto e aquele que também já não tem mais junto, para poder conviver esse dia. E, por que não dizer um parabéns para os gremistas, pela vitória que aconteceu, não podemos deixar de falar. Mas, escutando os colegas vereadores falar, e a importância que hoje realmente vive o país, o Estado, e por que não dizer que nós temos que se preocupar também com o futuro do município. Nós sabemos que todas as arrecadações a nível nacional, estadual, elas caíram. E pode ter certeza que no futuro municipal também a arrecadação vai cair. Eu acho que todos os projetos que vêm à Câmara de Vereadores, eles são importantes. E todos devem ser analisados e todos devem ser bem estudados e planejados, que, de uma forma ou de outra, a comunidade não seja prejudicada. Eu entendo muito bem e muito clara a visão da Câmara de Vereadores, dos colegas vereadores, e eu também, como vereador, a gente tem uma visão, vendo sempre o futuro. Nós sabemos hoje que o futuro do funcionalismo de Novo Machado, do pessoal efetivado, e por que não dizer aquelas pessoas que hoje exercem um cargo de FG, cargo de confiança, também depende do andamento das economias do município. Nós já temos hoje vários funcionários e todos nós sabemos que esses funcionários, eles vão ter uma perca salarial, de salários na faixa de uns 30% a 40%. Pela inflação, que ela não mostra nos números, mas no bolso de cada brasileiro e de cada brasileira, nós todos estamos sentindo. Então, eu acho que é pensando muito bem que os vereadores hoje até colocaram no seu discurso o futuro, não só do povo que trabalha, que sustenta o município, e sim também naquelas pessoas que hoje são concursadas e prestam o seu trabalho ao município. Eu imagino que se nós pegar hoje, os colegas vereadores podem até me ajudar, eu não sou muito bom de matemática, mas a folha de pagamento do município hoje, na situação que nós temos hoje, está de 46% a 47%. Se tiver uma perca de 10%, 15% na arrecadação, ela vai chegar ao limite, com esse efetivo que nós temos hoje. E como foi muito bem colocado pelo vereador Rogério, se nós hoje tomar uma decisão e amanhã nós podemos repensar, desde que o dia de amanhã a situação financeira também esteja mais clara para cada um de nós. Porque como vereador, eu também não posso hoje simplesmente achar que vamos defender só os agricultores, só o funcionalismo público, só os operários. Não. Nós temos que ter uma visão do futuro, e nós sabemos que quanto mais a crise chegar dentro do município, menos é os recursos que nós vamos conseguir com as emendas parlamentares, porque hoje, se o município no futuro não tiver o dinheiro disponível para a contrapartida,
vai acontecer, como já aconteceu, não estou aqui culpando a administração municipal, o ano passado, se não me falha a memória, 400 mil reais que foi devolvido ao governo federal pelo município de Novo Machado. Talvez por não ter o dinheiro para contrapartida, ou porque quando veio esses recursos, na ideia da administração municipal, não era viável aquela construção. Lembrando do abatedouro que o Ivar nos colocou, e me deixa muito feliz que é uma construção que vem em benefício da comunidade de Novo Machado, no começo da administração, eu tinha conseguido, através do PTB, uma emenda de 100 mil reais que seria para colocar no abatedouro. Por um motivo ou por outro, o município não achou por interesse de usar essa emenda. Eu não estou aqui criticando, são fatos que acontecem. Talvez aqueles 100 mil não era suficiente e o município não teria condições de complementar aquela construção. A gente tem que ser inteligente, porque as emendas, elas não vêm destinadas naquilo que eu, como vereador, quero. Seria muito importante para nós, bom, eu preciso 100 mil reais na área da saúde, vou correr ao meu deputado, eu tenho esse dever de pedir, mas eu não tenho esse direito de sugerir, porque a maioria das emendas que vêm, elas vêm vinculadas na área da agricultura, na área da saúde. Então, por isso que às vezes se torna difícil até a gente, como vereador, de colocar aquele recurso naquela área que mais a gente gostaria. Então, mas eu acho que é muito importante cada um de nós, como partidos que temos, e pode ter certeza que o PTB já trouxe emenda para o município, e estamos juntos nessa luta, e também nós temos a garantia dos nossos representantes que vamos conseguir as emendas. As informações que nos passaram, que hoje seria muito infantil da parte do PTB, do vereador Auri, dizer que eu estaria trazendo 250 mil para a área da saúde, da educação ou para a agricultura. Porque, segundo as informações que a gente tem do partido, está muito confuso a questão das emendas. Porque os recursos, eles não estão, na verdade, disponíveis nas suas áreas. Ninguém sabe em qual é a área que os deputados vão poder usar esses recursos. Então, muitas vezes deixa a gente preocupado, porque nós não temos nenhuma solução. A única coisa que a gente tem da palavra deles, do PTB, do Glasma e do Bosato, que a gente tem contato com eles, que nós, através do partido, estaremos conseguindo uma emenda de 250 mil reais. Mas não sabemos se essa emenda vem na área da saúde, da educação ou na construção do asfalto, que seria hoje uma ideia conjunta da Câmara de Vereadores para que também pudesse ser feita essa obra na maior brevidade possível. Seriam essas minhas colocações. Agradeço as colocações do vereador Auri e suspendo o uso da minha. Peço ao secretário que faça a apresentação da ordem do dia. Temos para hoje um projeto de lei para ser votado e um projeto de lei para ser baixado para as comissões. Projeto de Lei número 1389/2015, de 26 de junho de 2015. Cria um cargo de assistente social no quadro de cargos de provimento efetivo do Poder Executivo de que trata a Lei Municipal número 537, de 3 de junho de 2002. Justificativa. Justificamos o presente projeto de lei para a criação de um cargo de assistente social 40 horas, totalizando 2 cargos, para fins de nomeação através de concurso público a ser realizado posteriormente. A medida se faz necessária a fim de compor a equipe mínima do CRAS. O município de Novo Machado encontra-se habilitado ao nível de gestão básica junto ao Sistema Único de Assistência Social e que recebe recursos vinculados ao Estado e à União para desenvolver os serviços socioassistenciais junto à unidade do CRAS. Considerando que a única assistente social efetiva hoje encontra-se designada a trabalhar com o Programa de Saúde Mental, atividades de registro e gestão da política de assistência social, assessoramento ao Conselho Tutelar, execução de trabalho técnico-social junto aos programas de habitação e responde pela coordenação do CRAS. O CRAS deve contar com uma equipe mínima para a execução dos serviços e ações necessariamente nele ofertados, levando em conta que o Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome orienta sobre a necessidade de uma equipe mínima a qual compreende a exigência de mais um profissional do serviço social com carga horária de 40 horas semanais. É de responsabilidade e atribuição do gestor municipal contratar e manter o quadro pessoal necessário à execução da gestão e dos serviços socioassistenciais. Pedimos a compreensão para a aprovação dos mesmos. Gabinete do Prefeito Municipal do Novo Machado, Rio Grande do Sul, em 26 de junho de 2015. Delto José Espíndola, Prefeito Municipal em exercício. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer número 67/2015. Matéria: Projeto de Lei número 1389/2015. Origem: Poder Executivo. Data: 5/8/2015. Relatora: Vereadora Neucinda Spielmann. Parecer favorável. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Parecer número 68/2015. Matéria: Projeto de Lei número 1389/2015. Origem: Poder Executivo. Data: 5/8/2015. Relator: Vereador Irineu Adir Bubas. Parecer favorável. Comissão de Educação, Saúde, Ação Social e Habitação. Parecer número 69/2015. Matéria: Projeto de Lei número 1389/2015. Origem: Poder Executivo. Data: 5/8/2015. Relator: Antônio Luiz Savella. Parecer favorável. Coloca o projeto de lei número 1389/2015 em discussão. Está com a palavra o vereador Ivar Esmanioto. Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores. Quero dar a minha opinião sobre o projeto e a hora é agora. O projeto está em discussão. Vendo há poucos dias a assistência social aqui sendo questionada, sendo provocada para esclarecimentos sobre medidas de como seriam feitas as escolhas para o sorteio das unidades habitacionais, tendo ela dito que não pôde acompanhar muitas vezes por não estar trabalhando, e também vendo que aqui só se cria o cargo, não quer dizer que vai ser contratado logo agora, só dá o direito de, se preciso for realmente, contratar-se mais um assistente social. Na minha visão, vendo também os programas que nós aprovamos aqui, que é de Minha Casa Melhor, o programa com o nome Minha Casa Melhor, vai haver muito trabalho, na minha visão, para assistente social, e eu quero aqui deixar a minha opinião. Eu quero votar favorável a esse projeto, vendo de que no nosso município tem muito trabalho para assistência social. Esta é a minha opinião, peço aos edis que votem favorável, portanto, esta é a minha opinião sobre o projeto, senhor presidente. Agradeço as colocações do vereador Ivar e o projeto continua em discussão. Está com a palavra o vereador Antônio Luiz Savella. Senhor presidente, colegas vereadores, ouvindo o Rogério, deu para nós termos mais detalhada como funciona e o porquê desse cargo criado. Eu acredito, falei antes, pela crise, pela situação da máquina pública inchada no nosso município, eu vejo, e o meu entendimento, que não há necessidade. Se nós analisarmos Novo Machado com o Dr. Maurício Cardoso, é só nós compararmos. Vejam bem a questão, a quantidade de habitantes contra nós aqui. Tucunduva, e lá existe uma assistente social. Então, acredito que nós devemos sim votar contrário, e eu peço a todos os vereadores da oposição, não é uma oposição quanto ao projeto, senhor presidente. É uma tentativa de lograrmos êxitos para que nós não enchamos mais a máquina pública e que nós possamos, dentro de um bom entendimento, lá no futuro, porque pelo entendimento que nós temos até 2018, não há necessidade de mudar essa lei, o porquê não mantermos uma como está hoje? E se dentro da medida possível, temos aí
poucos meses encerra-se o ano, daí entra-se com um novo projeto pedindo a mudança ou a contratação ou criar o cargo. Então peço aos colegas vereadores que votem contrário a esse projeto. Agradeço a colocação do vereador Antônio e continua o projeto em discussão. Está com a palavra o vereador Rogério Silberman. Aproveitando o espaço, e já que este é o momento para a discussão do projeto, gostaria de dizer que entendo as colocações do ilustre Gil Ivar. Entretanto, há que se pensar que, enquanto funcionário público, não é apenas a assistência social que está sobrecarregada, e de fato está. De fato está. E é verdade também que há muitos projetos, e com isso há sobrecarga na assistência social, mas há várias outras áreas do Executivo que estão sobrecarregadas, também muito em razão da demanda crescente das leis que nós, legisladores, criamos. E com isso, nós temos acompanhado ao longo dos últimos anos a necessidade crescente de mais pessoas para fazer o mesmo trabalho. O nosso município, hoje com 3.600 habitantes, não é maior do que Tucunduva e não é maior do que Maurício Cardoso. E, em aprovando o bloco, nós passaremos a ter uma estrutura bem maior, sem ter a real convicção de que hoje ela é necessária. Não estou dizendo que não precisamos de outra assistência social. Estou dizendo que há várias áreas da gestão pública do Executivo Municipal que estão sobrecarregadas, mas também sabemos todos que enfrentamos uma crise econômica não só a nível nacional, muito especialmente a nível estadual, e que isso obviamente reflete a médio, já está refletindo na verdade, mas a médio e longo prazo é impossível imaginar o que será, quais serão as reais condições do município, no sentido de bancar a estrutura. E é extremamente temerário, a meu juízo, hoje estarmos criando novos cargos. Importante que reforce, absolutamente nada contra a assistência social. Infelizmente, a questão da assistência social veio à tona neste momento. E neste momento, sim, em todos os momentos temos que ser prudentes. Neste momento de crise temos que ser muito especialmente prudentes, até porque não sabemos quem é o próximo gestor. Pode ser, inclusive, o senhor, e torço para que seja, né? Mas não sabemos, independentemente de quem será o gestor, não queremos entregar uma máquina já sem condições de funcionar. Em razão disso, estarei votando negativamente. Agradeço a colocação do vereador Rogério. Continua em discussão o projeto. Não havendo mais discussão, coloco em sistema de votação. O vereador que estiver favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se coloque em pé. Portanto, o projeto de lei número 1389/2015, reprovados pelos seguintes vereadores: Antônio Luiz Savella, Nelsinda Spielmann, Irineu Adir Bubans, Rogério Silberman e Auri José Filt. Portanto, está reprovado o projeto. Apresentação do projeto de lei número 1393/2015, de 4 de agosto de 2015. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar prorrogação de contrato temporário de contratada, gestante e da outras providências. Baixa o projeto de lei número 1399/2015 para as seguintes comissões: Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, Comissão de Educação, Saúde, Ação Social e Habitação. Encaminho a sessão para as considerações finais. Conforme a ordem, está com a palavra o vereador Antônio Luiz Savella. Senhor presidente,
públicos, colegas vereadores, eu nem ia me manifestar, mas ouvindo o Ivar falar sobre não haveria necessidade sobre a questão biodiesel, mas eu quero dizer que essa emenda parlamentar é de 2009. 2009 se falava muito do biodiesel, então foi um momento que o deputado abriu os olhos para a nossa região, acreditando que a região poderia ser beneficiada, não só com esses 100 mil reais, mas também com 100 mil reais, e eu sei, Ivar, que você defende a agroindústria, mas aqui nessa votação, nesse 100 mil reais aqui, para uma agroindústria também foi mandado de volta esse valor. São 200 mil reais, 6 anos atrás. Vejam bem, vão aplicar um jurinho, ele no mínimo, ele chega nos 300 mil, os 200 mil. Como tens falado, o vereador Auri, 300 mil? Não, muito mais. Lá teve uma emenda também da bancada do PT, e temos que ser justos, muitas vezes o executivo não tem como manter uma contraparte. A gente entende isso, a gente entende. Mas só que essa emenda aqui beneficiava, sim, fomentava-se agroindústrias. Naquele momento era uma agroindústria de Barra Funda. Mas poderia ter e feito, fazer com que houvesse um entendimento de fazer com que a agroindústria alavancasse naquele momento. Depois disso, há um ano atrás, se não me engano, né, Chico, foi terminou-se aquela agroindústria. Então, eu quero deixar claro que são há 6 anos atrás, vejam bem. Foi no período do seu Adilson quando o PP buscou essa emenda. E o Partido dos Trabalhadores, até então, devolveu essa emenda. Por isso que eu falo e digo que me preocupa isso. Que a gente busca a emenda, tenta buscar, e quando ela chega, não é atendida a nossa população. Por isso que muitas vezes o deputado, no caso Luiz Carlos Reis, ficou frustrado também. Diz ele, será que adianta eu mandar emenda a Novo Machado? Eu disse, não, adianta sim, vamos mandar para a pavimentação, e ele tem feito isso. Só que, infelizmente, depois retirada, né? Mas a gente sabe da necessidade, Ivar, mas eu sei que você defende a agroindústria, mas ali aconteceu um problema de mal entendimento, acredito, né, Auri? Não posso dizer de incapacidade, incompetência de administração, eu acredito que um desentendimento de não fazer com que esses 200 mil reais ficasse exclusivamente os 100% desses 200 na época no nosso município. Então, deixar claro que eu sim, como cidadão novo-machadense, sabendo da necessidade, da real necessidade, que nós temos um município exclusivamente agrícola, temos que sim defender a agroindústria. Oxalá que nós não precisaríamos do biodiesel, mas que bom se tivesse essa agroindústria do biodiesel. Quanta gente poderia se beneficiar. Então, deixar claro, Ivar, não é a questão de criticar, é uma questão de dizer que eu sim vou defender sempre a agroindústria e defender aqueles que produzem e que façam esse Brasil inteiro poder saciar a fome, que é os nossos produtores rurais. Senhor presidente. Agradeço a colocação do vereador Antônio e repasso a palavra à vereadora Nelcinda Spielmann. Cumprimento novamente o senhor presidente, caros colegas, público que se faz presente. Eu quero falar um pouquinho sobre um projeto que a gente rejeitou, nós, 5 vereadores, rejeitamos o projeto do número 1383, / 2015. É um projeto que queria colocar uma pessoa em Vila Pratos para receber água e IPTU, todas essas coisas assim. Como nós temos assessoria jurídica de uma empresa de advogados chamada IGAN, nós temos que obedecer o que eles nos falam. Por eles, o projeto estava ilegal. Nós pedimos encarecidamente para o senhor prefeito mandar um projeto adequado que estaríamos aprovando. Isso não aconteceu. Rejeitamos o projeto. Desculpem. Rejeitamos o projeto. O que aconteceu então? Em vez de o pessoal se preocupar em mandar um outro projeto adequado para que pudéssemos votar favoravelmente, foi para a rádio, falou para todo mundo,
me desmoralizou um monte, quer dizer, tentou, né? Mas o impressionante é que daí não eram 5 vereadores. Fui eu só que votei contrário. E é isso que ele está fazendo em Vila Pratos, falando para as pessoas que não pode pagar água porque a DOCA não deixa. Olha como eu sou poderosa. E eu estou dizendo para as pessoas, eu tenho que vir pagar minha água em Machado, porque futuramente eu também quero ter o meu nome limpo da dívida ativa. E como eu tenho que vir a Machado, quem não pode vir, traz o dinheiro lá em casa, eu pago a água sim e levo o recibo de volta bem certinho. Por mim, ninguém vai ficar inadimplente sem poder pagar água. Eu quero dizer também que ir na rádio, falar, massacrar, mentir, falar asneiras, é tão fácil. É tão fácil quando você tem um espaço que pode usar o linguajar que quiser, ofender, humilhar. É tão fácil. É pena que carroça vazia, quanto mais vazia, mais barulho faz. Esse é meu lema. Se eu preciso humilhar alguém para me sentir forte e crescer, então eu sou uma pobre coitada. Quero dizer para o pessoal de Vila Pratos, você leva lá, Delcimar, o meu aviso, quem precisar pagar água, pode trazer lá em casa, que eu venho pagar. Eu venho pagar porque é isso que o senhor prefeito falou na rádio e a ideia dele foi brilhante. Eu vou copiar essa ideia. E o pessoal não vai ficar sem pagar água. Os que pagam. E quem não quiser, vai se acertar depois, infelizmente. Mas é assim que está funcionando e eu não vou baixar minha cabeça porque eu não sou de parar no meio da briga. Eu vou até o final. Se eu lutei tanto pela caixa de água, que graças ao vice-prefeito, o senhor Delto Espíndola, a caixa de água está lá e vai bonita, reformada, a água tem pressão, não falta mais água na igreja, nem na igreja batista, o pessoal está feliz da vida e dizendo, se não fosse tu, Doca, nós não tínhamos essa caixa de água até hoje. E é isso que causa revolta em algumas pessoas. Então, se eu subir 5 centímetros, vão tentar me baixar 15. Mas eu subo de novo. Eu sou persistente e não tenho medo de cara feia. Não tenho mesmo. O único homem que eu tenho medo ainda vive, tem 82 anos. É meu pai. E meu marido eu amo e respeito, não tenho medo dele. Eram essas minhas colocações para hoje. Agradeço a colocação da vereadora Nelcinda e repasso a palavra ao vereador Irineu Adir Bubans. Cumprimento o senhor presidente, demais vereadores, vereadora Doca, público presente. Hoje, de novo, votemos um projeto contrário, né? Provavelmente, acho eu que hoje, essa vez, o prefeito não vai parar de falar mal de nós, né, Doca? Então, assim, ó, a gente votou contrário sabendo que nas consequências iriam vir, né? Também falar um pouquinho das emendas parlamentares que voltaram, Savela, é verdade, né? Que a construção da agroindústria de Barra Funda desde 99, né? Até então, nos 4 anos do mandato do prefeito Ayrton Moraes, não foi construída por não querer dar a contrapartida. Por isso que foi deteriorado essa agroindústria, que nós não tínhamos condições de construir um pavilhão. Na realidade, era um dinheiro que viria para um pavilhão. Até foi dado uma área de terra para a prefeitura, que está em mãos da prefeitura ainda, para ser construída esta agroindústria, porque não poderia se mandar verba parlamentar para um cidadão comum ou para qualquer cooperativa ou coisa assim, tem que ser pública, né? Então, por isso foi doado esse terreno e não foi construído por não querer ajudar com a verba, com recurso de infraestrutura, né? Que seria pouca coisa, né? Mas, infelizmente, não foi construído. A agroindústria realmente vai desistir os associados, né? Mas, infelizmente, foi isso. Seria essas minhas considerações. Agradeço a colocação do vereador Irineu. Repassa a palavra para o vereador Arcélio Guslewski. Está suspenso a palavra do vereador Arcélio. Está com a palavra o vereador Ivar Ismanioto.
Cumprimento novamente, senhor presidente, colegas vereadores, público que acompanha os trabalhos. Lembrar também de outra obra que está em execução, de dizer da felicidade de um cara desportista que nem eu, ver mais uma obra que está em andamento, a quadra de Terêncio, uma maravilha, uma das comunidades que mais os moradores daquela localidade se divertem, participam, jogam, brincam. E em conversa com o diretor de esportes, em breve estará sendo entregue àquela localidade, aos moradores, às comunidades vizinhas. Pode ter certeza que pelo envolvimento da comunidade, lá vai ter jogos quase todas as noites, quando não for na época do arroxo do serviço, época de colheita ou coisa parecida. Quero dizer que estou feliz por ter estado lá, quando a administração foi ao encontro à comunidade, ver qual seria mesmo o anseio da comunidade. Se fosse feito ali, no Terêncio, ou na comunidade de Boa Vista, onde também tem indicação do nosso presidente. A gente sonha em também atender o pedido daquela comunidade e torce para que tenhamos, de repente, uma emenda parlamentar para se fazer isso. É possível, certamente é possível, o terreno lá é público, é do município. Poderemos nós todos tentar correr atrás de uma emenda, mas se não for possível, a lógica é se fazer com recurso próprio. Mas nós todos somos sabedores e bem pouco tempo falamos que a crise está aí, é difícil ter orçamento para tudo e muitas vezes tem que se priorizar algo. Estou também muito feliz de ver a colega Doca falar que a caixa d'água está pronta. Eu só joguei no ar porque não tinha certeza que está pronta. Quero dizer que a segunda reforma da caixa de água de Pratos foi a administração petista que fez. Quando eu era subprefeito, foi-se feita uma reforma geral lá. E agora, novamente, o PT no governo. Isso nos enche de orgulho, isso nos faz querer ir representar esse município. Isso nos faz ter a certeza que os trabalhos estão sendo feitos a todo vapor, tentando solucionar os grandes problemas que existem e que acontecem no dia a dia do nosso município. Sou sabedor de que estão programando uma recuperação na estrada do seu Rainivoian, estão com sinceridade procurando sanar todos os problemas que tem em todas as propriedades de Chiqueirão, principalmente depois desses meses de chuva aí. Nós temos hoje vertentes em lugar que nunca verteu água e depois de 15 dias ainda está vertendo água. Nós estamos sabendo do trabalho que está sendo feito aos sábados, que muitas vezes, se fosse querer, não tem obrigatoriedade de trabalhar aos sábados, mas estão trabalhando com todas as máquinas disponíveis para solucionar os graves e grandes e inúmeros problemas que se tem. Um dos maiores proprietários do município na área do leite, em inúmeras vindas até a administração, teve o seu trabalho feito esta semana também, puxando cascalho de Boa Vista, para vocês terem uma ideia, até esquina Machadinho, pela dificuldade de ter que ter cascalheiras licenciadas. Um trabalho que se poderia ser feito em meio-dia, hoje demora 2 dias, 1 hora por viagem de caminhão para trazer uma carga de cascalho. Só quem não compreende o que é serviço público acha que não se está trabalhando ou acha que está se perseguindo alguém. Seria essas minhas considerações, senhor presidente. Agradeço as colocações do vereador Ivar e repassa a palavra ao vereador Claudimir Tenório. Cumprimentar o senhor presidente, os demais colegas vereadores, o público presente, a vereadora. Quero também dizer aqui a esta casa que o projeto que há pouco foi aprovado tem se colocado bem, o vereador Rogério, ao entendimento de todo o público e aos vereadores que há ainda, se for necessidade, de ser votado. E eu tenho certeza que não há crítica quando um projeto que tem pela frente ainda uma votação que pode ser favorável. Quanto à emenda que voltou
Eu vi no Bom Gasto também, teve uma emenda aqui no nosso município para um ginásio de esporte, que para nós TL seria importante. Mas a administração em si, vendo que a contrapartida, que não era cabível o valor que a administração teria que colocar, recusou. Eu elogio a administração, porque o que acontece? Nós não podemos hoje investir dinheiro em uma obra, quase todo o valor superávit que nós temos, e deixar outras obras destapadas. Nós temos já 2 ginásios de esporte, nós temos um projeto de um ginásio de esporte do Estado, que está aí o governo Sartori para fazer esse projeto, né? Estamos esperando por ele. Então, é uma obra que ainda pode ser concluída também a nível do Estado. Eu acredito, falando das emendas, que quando se manda embora, que nem a do Luiz Carlos Reis, nessa agroindústria, muitas vezes não adianta nós aplicar recurso em obras para ficar parada. Nós temos que investir recursos naquelas obras que dão um bom andamento para o nosso município. Jogar dinheiro em obras paradas, para mim, é jogar dinheiro fora. Quando nós falamos também em crise, a nível federal, a nível estadual, nós, município, graças a Deus, não temos ainda. Quero dizer que, de tanta crise, 50% é politicagem. José Ivo Sartori contratou mais 50 CCs agora para o mês de setembro e agosto. Falando ontem um almoço familiar com um engenheiro da John Deere, aí ele me disse assim: aonde está a crise? Nós fabricamos 9 coletadeiras por dia e estamos vendendo. É claro que o projeto Lula, mais alimento, teria que dar um ponto de parada. Porque se nós olhar a nível de município, quem tinha trator ou coletadeira para comprar, comprou. A pequena, média agricultura, a agricultura familiar comprou. Está aí um exemplo claro de algumas grandes agriculturas que ainda vão continuar comprando seus maquinários. Mas nós pequenos e a agricultura familiar já está estabelecida com maquinário. Está aí um exemplo claro do nosso setor automobilístico. Muitas vezes as pessoas não fazem um balanço do seu salário. A propaganda ela é enganosa. R$5 de entrada, daqui 90 dias, 399. Vamos somar o salário que nós ganhamos. Vamos somar muitas vezes o aluguel que pagamos, os impostos que pagamos e a comida que nós compramos, para ver se nós ganhamos um salário de 1.200, nós temos condições de pagar uma prestação de 399. Então, é isso que nós, povo brasileiro, precisamos colocar em prática. Saber dividir o nosso salário e pontuar nas coisas mais principais. Muitas vezes, o nosso vizinho, o nosso ego, o orgulho, por ver ou a gente mesmo, o vizinho tirar um veículo novo, a gente também acha que tem capacidade de tirar. Mas feliz daquele que consegue comprar e pagar, e que não precisa devolver às concessionárias. Seriam essas minhas colocações, senhor. Agradeço a colocação do vereador Cláudio Mir. Repassa a palavra ao vereador Rogério Silberman. Saúdo mais uma vez a todos presentes e vou usar este espaço final para abordar a questão das emendas parlamentares, hoje discutido por alguns dos colegas que me antecederam. É importante que se diga que emenda parlamentar é uma porcaria, é uma sacanagem, é uma articulação cachorra, e porque eu não quero usar termos de mais baixo calão neste recinto.
A questão das emendas parlamentares é um resquício da ditadura militar. Nós tínhamos uma situação onde havia um curral eleitoral e os deputados, os legisladores, deputados e senadores federais, não os estaduais, podiam e podem destinar parte do orçamento da União para determinados municípios, para determinadas áreas. Esta organização é uma organização extremamente danosa para os municípios, faz com que municípios maiores recebam ainda mais dinheiro do que municípios menores, e também faz com que o legislador não use todo o seu tempo para aquilo que ele deveria, que é legislar, e se ache no direito de fazer parte do trabalho do executivo, no sentido de enviar verbas para ações públicas. Essa é uma situação vergonhosa. E todos nós concordamos. E pelo discurso dos nossos legisladores a nível federal, todos concordavam até bem pouco tempo. Vocês sabem que a reforma política foi votada em partes, e uma das coisas que foi mantida é a questão das emendas parlamentares. Ou seja, os legisladores a nível nacional são extremamente hipócritas. Enquanto eu tenho a verba, eu vou usá-la e eu mesmo vou votar para manter a verba, que é uma situação completamente absurda. Esse sempre foi o meu discurso, mas na prática eu voto diferente. Há que se dizer que o meu partido, o partido do qual eu faço parte, votou em grande maioria pelas mudanças no que diz respeito à reforma política, e infelizmente não contou com o apoio das demais bancadas que compõem o governo, no sentido de que essa e outras mudanças fossem implementadas. Agora, nós também não somos ingênuos. Se estas são as regras do jogo, não adianta nós irmos chorar no banco de reservas e dizendo que assim eu não jogo, porque quem vai perder somos nós, são os nossos munícipes. Disse o vereador Savella que nós buscamos e que não é culpa nossa se não vem. É muito importante, eu concordo em parte com o vereador Savella, mas é muito importante que nós todos, não só os legisladores, mas o público, saiba como funciona a questão das emendas parlamentares. Então é importante que se saiba que cada deputado federal, no início de cada ano, dispõe de 15 milhões de reais para distribuir da forma como lhe aprouver. Aquele município que ele julgar que deva receber, ele vai apontar. Entretanto, não sei exatamente porquê, os deputados federais, não sei se todos, mas quase todos, não destinam 15 milhões de reais. Destinam 30, destinam 40, destinam 50. E aí, eles vêm para o município e batem foto. Vão bater foto com o vereador Chico, vão bater foto comigo, vão bater foto, enfim, com o vereador Auri. E é muito bacana, porque eles indicaram uma emenda parlamentar. Agora, indicar emenda parlamentar não significa que o dinheiro virá. Num segundo momento, o deputado tem que priorizar, já que ele dispunha de 15 milhões e indicou 30 ou 40, ele tem que dizer para quais municípios ele vai mandar os 15 milhões. E aí nós, vereadores, muitas vezes fazemos papel de palhaço. Porque batemos foto com o nosso deputado, o deputado vai mandar e não priorizou. E pior, muitas vezes alguns de nós vêm para a tribuna para dizer que não priorizou porque o deputado votou contra os interesses do governo. Aliás, não priorizou, não recebeu o dinheiro. O que é uma inverdade. O deputado, ele dispõe de 15 milhões. Aquela verba que ele prometeu para mim, ele resolveu que não vai mandar para mim, porque eu não sou tão importante para ele. Ele vai mandar para outro lugar. Então, é importante que nós todos saibamos as regras do jogo. Até porque, na eleição que vem, a meu juízo, né, respeito quem pensa diferentemente, esse deputado tem que ter a nossa resposta. Ele teve votos aqui.
Portanto, é extremamente importante que nós todos tenhamos no bolso essa lista. Por sinal, parabéns aos vereadores. Eu não vou agora nomear todos, porque eu, francamente, não lembro quem que pediu essa informação da lista de emendas parlamentares, mas essa é uma informação extremamente importante. Parabéns a quem solicitou. Façamos todos bom uso dessas informações e lembremos dos deputados que fazem de conta e dos deputados que, de fato, estão honrando o compromisso com o Novo Machado. Somos pequenos, mas queremos ser fortes. E isso depende muito de nós mesmos. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço as colocações do vereador Rogério e repasso a palavra ao vereador Auri José Filter. Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, o público presente. Escutando o colega vereador Tenório falar que não há crise, parabenizo, Tenório. Tu está bem, porque é poucos agricultores, é poucos brasileiros que não vão sentir a crise, ou que não estão sentindo. Porque quem não sentiu o pagamento de água mais cara, luz, combustível, o desemprego acontecendo, os hospitais fechando, isso não é crise? Para mim é. Agora, é claro, cada um, cidadão é cidadão. Pode ser que para alguém essa crise não vai bater, parabéns, mas para 99% do povo brasileiro você pode ter certeza. E não apareceu ainda. A gente tem hoje parentes que moram em outros estados, onde municípios muito fortes em empresas estão quebrando. Empresas que jamais a gente pensaria que teriam desemprego em massa, está acontecendo. É claro que hoje, se nós vamos citar a nossa agricultura, que é a base do município, a safra de soja foi maravilha, o preço está ótimo. Pega o produtor de leite, o que está acontecendo? O produtor de fumo. Então, são vários. Isso eu não estou dizendo que é uma situação da crise. Mas quem ganhava R$1 o litro de leite há um ano atrás, hoje ganha 70 centavos, pagava a luz R$40, hoje paga 150, isso não é uma situação de crise, de preocupação? Se o combustível subiu, toda a mercadoria vai subir. Isso quem não entende é só aquela pessoa que não quer ver. Ou tem um estoque muito grande que vai passar esses 4, 5 anos sem fazer diferença. Mas não é a situação de nós, da maioria de nós brasileiros e nem da maioria de nós Novo Machado. A questão mais preocupante hoje é na área da saúde. Que é uma área onde é que as pessoas não têm condições e ficam sendo empurradas de um lugar para o outro sem ter atendimento médico. É uma situação que preocupa, é uma crise que entrou a nível de país, está no Estado, e tomara a Deus que os municípios não sejam atingidos. Que na minha visão, eu duvido que o próximo orçamento do ano que vem não vai ter cortes que nós vamos até ser surpreso, porque a arrecadação ela vem baixando, a própria produção do município, a não ser o soja e os suínos, que nós temos que valorizar bastante esses dois setores, que se mantém num preço mais ou menos real, a outra produção caiu. Então, vocês podem ter certeza que tomara a Deus que esteja bastante brasileiros que não vão sentir essa crise. Mas eu duvido que um pai de família que tiver um filho empregado não está preocupado. Porque vocês podem ter certeza, e tomara que o vereador Auri esteja errado, mas talvez vai ser a maior crise que a nossa geração já viu. Porque é só a gente escutar o que está acontecendo que dá bem para ter um mapa da situação. E não é uma crise provocada pelo povo brasileiro. O povo trabalha, que nem o povo do Machado, sustenta o município, por isso que hoje a nossa arrecadação é boa e é forte, que dá uma arrecadação muito boa para o nosso município, graças ao povo que trabalha e produz. E assim é o povo brasileiro. Só que atrás dos mandantes políticos, eles
pegaram um pelotão para roubar dos brasileiros. E, praticamente, faliram o Brasil. Eu tenho certeza que a arrecadação brasileira ela é sustentável, podia ter muitos mais benefícios, que é só nós escutar. Não liga a televisão um dia de noite, a não ser milhões aqui, milhões ali, milhões lá, desviados dos cofres públicos. Dinheiro público, dinheiro do nosso esforço. Isso é um dinheiro que é, hoje, praticamente provado que houve esse desvio. Imagina quantos e quantos milhões que o povo nunca vai ficar sabendo. E, realmente, não dá para dizer que hoje a administração, a nível de país, não é responsável por essa situação. 1 minuto, senhor vereador. Porque é inadmitível, num governo, um pequeno exemplo em Novo Machado. Subprefeitura, onde é que os vereadores foram criticados por não ter aprovado um projeto que dava direitos aos agentes administrativos a receber dinheiros. Eu votei contrário e estou feliz em não ter aprovado. Aí o prefeito vai na rádio e diz que a culpa por o povo de Pratos não poder pagar os tributos lá é por causa da Câmara de Vereadores. Mentira. Pela incompetência da administração municipal, por não fechar a caixa do recebimento do dinheiro em Pratos com a tesouraria em Novo Machado. Isso o próprio tesoureiro do município de Novo Machado foi que levantou essa questão. Por mal administração, por incompetência da administração municipal, que o povo de Pratos hoje é penalizado. Falou muito bem a Nelsinda. Eu acho que sim, Nelsinda, pode sim receber, e eu tenho certeza que vai fazer esse papel muito bem feito e colaborar com aquelas pessoas que não podem vir até a sede para pagar na tesouraria os seus tributos de Vila Prata. Seriam essas as minhas colocações. Agradeço a colocação do vereador Auri, e para que eu possa me pronunciar, repasso a presidência à vereadora Nelsinda. Assuma a presidência, está com a palavra o vereador Luiz Carlos. Senhora presidente, colegas vereadores, quero ocupar essa tribuna nesse momento para, em público, pedir ao Dr. Rogério que me perdoe que na sessão passada utilizei uma fala dizendo que todos os vereadores do PT votavam com ordens do prefeito. Estive errado, Rogério. O senhor hoje provou que em segunda oportunidade, em segunda vez, votou sim em benefício do município. Peço perdão, peço desculpa ao senhor a esse plenário. Quero cumprimentar a todos os senhores que estão aqui presentes e dizer sim que o senhor Sartori nomeou 52 cargos de comissão, durante essa semana. Dos 52 indicados, a notícia completa. Tá? 21 foram nomeados para atuar na Casa Civil. O governo explicou que as nomeações foram feitas para substituir servidores exonerados e que 25 pessoas foram dispensadas na mesma edição do Diário Oficial. Segundo a Casa Civil, houve acúmulo de processo nos últimos dias e as publicações tiveram de ser feitas uma só vez. Conforme dados da Secretaria da Fazenda, o Estado, em fevereiro, havia menos de 1.000 CCs. Hoje, 1.417. Tarso Genro chegou a ter 2.700 CCs. Publicação verdadeira. Toda a notícia divulgada a senhores colegas vereadores. Realmente, foi feito S52. Quero usar essa tribuna, pessoal, para retomar de novo o convite a vocês. É muito importante que todos nós estejamos lá na sexta-feira, junto à comunidade católica de Vila Pratos, a partir das 14h30, onde serão entregues as 20 unidades habitacionais no distrito de Vila Pratos. Todos nós sabemos que é mais uma entrega
de fato de dentro do nosso município, né? Que houve participação de nossos deputados também, que fazem parte do PMDB. A recuperação da quadra de esportes de Lajadoterense, fico muito contente que ela está ocorrendo, pois nessa casa, em 2013, fiz a primeira indicação. Naquele período ainda havia escola atuante, funcionando, né? Mas quem me veio procurar foi a questão do povo, pessoal lá da localidade, que é uma localidade que sim, que a todas as sextas-feiras se reúne para jogar. Né? E até convido os colegas vereadores também, que são desportistas, né? Para que assim que a obra estiver pronta, concluída, que nós podemos retomar os jogos de futebol naquele espaço. Quero também dizer que nós, parte do PMDB, também temos para esse ano 2 indicações para emendas. Ainda não as aparecem na nossa solicitação, que foi feito por mim e pelo vereador Aurim. E também me causa um pouquinho de espanto aqui, que nós sabemos que tem mais emendas parlamentares que chegaram que não constam aqui. A emenda parlamentar que foi devolvida do ginásio de esportes não consta. E assim tem outras também que, na minha visão, ainda está incompleto. Mas com certeza nos próximos dias virá uma informação completa. Quero também comunicar a todos vocês, edis vereadores, que nas últimas estadas para Porto Alegre, eu levei em mão a questão da nossa quadra de esporte da Escola Antônio Barrella, e que nos próximos dias estará começando a reforma da quadra, com uma colocação de tela de 4 metros de altura. Não será um ginásio, mas foi conseguido para repor um pouquinho que houve aquela vez o vendaval, né? Que é mais uma conquista de toda a comunidade escolar, né? Que nós temos e que beneficiará os alunos. Hoje à tarde também recebi uma ligação de Lajado Corredeira para mim ir lá observar uma obra feita pela administração, pela Secretaria de Obra, as estradas muito bem feitas, né? Nós temos lá, mas eu gostaria de pedir, quem sabe os nossos colegas vereadores do PT, que fossem dar uma olhada na entrada da cancha de bocha do senhor Celo Ferreira, que hoje já ela é alugada, né? E que tem um tubo de bueiro que está quebrado. Eu já fiz 2 ou 3 indicações aqui. A valeta foi feita tão funda, eu não sei se foi de propósito, mas a primeira enxurrada, toda aquela água está direcionada para uma propriedade que logo está abaixo, que é a minha propriedade. E hoje o pessoal me ligou para mim ir lá olhar, eu fotografei ele, eu estou só esperando chover para tomar uma posição, RBS ou qualquer outro. É só trocar um tubo, pessoal, um tubo, e nada mais. 2 ou 3 indicações de pedido já foram feitas nessa casa, e ainda não foram resolvidas essa questão. Senhora Presidente, são essas minhas colocações para o dia de hoje. Agradeço as colocações do vereador e repasso a presidência ao mesmo. Reassumo a presidência. Não havendo mais matéria a ser apreciada, agradeço a proteção de Deus e encerro essa 26ª sessão ordinária de 2013.